Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, por estar conosco aqui com a sua linda audiência. Eu disse que aqui é o Alvorada e quero mandar um abraço para aqueles que estão lá nos bastidores trabalhando. Começando aqui mais esse programa, eu sou o Nando Garcia e ele, professor Luiz Magarian. Olá, professor, que satisfação em tê-lo aqui. Saudações, Nando Garcia, saudações a todos os ouvintes e telespectadores. Um grande abraço para todos. Estamos juntos. Muito bem, se você quiser ouvir esse programa ou assistir, ele vai estar no YouTube daqui uma semana mais ou menos. Você vai lá na busca e coloca lá Portal Mundo Maior, aí vai aparecer lá um logotipo da Mundo Maior, do Portal Mundo Maior. Clica lá, tem o playlist, clica no playlist, vai descendo, ali tem o conjunto de todos os programas que já foram gravados do Alvorada. Tá bom? Para você ouvir, assistir e principalmente compartilhar esse programa. Muito bem, nós vamos trazer do livro Pão Nosso, né, de Emmanuel. Emmanuel tem sido o nosso companheiro aqui no programa Alvorada, né? A gente sempre traz os textos de Emmanuel. Hoje, do Pão Nosso, o capítulo 20, A Marcha, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. O Emmanuel sempre nos traz um presente, né, do Evangelho, quando ele fala assim: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Isso são palavras de Jesus, lá grafadas pelo nosso Lucas, no capítulo 13, versículo 33. Professor, já quer dar uma comentada nessa passagem aqui do Evangelho? Sim, aqui eu entendo que Jesus está dando uma lição sobre perseverança, né? É, Qualquer que seja a situação, inclusive de queda, levantar e seguir em frente, né? A meta, não é a meta, né? O propósito da edificação, né? Que eu acho que você vai ler agora no próximo parágrafo, né? Vamos lá então ler. O Emmanuel fala assim, ó: importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva, indispensável caminhar, vencendo, né, obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. É isso mesmo, né, professora? Cada passinho, cada degrauzinho, a gente vai, né, ampliando a nossa evolução aí, nosso crescimento. É a lembrança aí de Santo Agostinho, né? Aquela ideia da renovação, é, e a mesma proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala quando a espiritualidade fala do modelo do espírita, né? Aquele modelo de ser hoje melhor do que ontem e amanhã é melhor do que hoje. O que significa que você nunca está começando do zero, né? Porque as quedas elas não são exatamente um retrocesso, porque diante das quedas a gente tem que fazer exatamente isso que Jesus falou, né? Importa é caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Quer dizer, importa seguir sempre, né? Como está escrito na primeira linha desse segundo parágrafo, importa seguir sempre, mas não é seguir por seguir, né? Na busca da edificação espiritual definitiva. Quer dizer, então, se eu tenho uma queda, ao invés de ficar lamentando a queda, eu vou retomar o caminho. E retomar o caminho
para fazer melhor o que eu não consegui fazer antes, né? E exatamente é o propósito da doutrina espírita, né? Que, aliás, não tem novidade, porque a doutrina espírita ela vem exatamente do coração de Jesus, né? Então, eu acho que é isso, viu, Nando? A marcha, né, quando você fala em marcha, né, seguir o caminho, dar os passos, né, seguir os passos do mestre, é ir avançar, né, porque vai marchar de costas, a gente para trás, a gente não vai, não é o, o lógico, né, lógico é a gente marchar, ir para frente, saber que a gente tem alguém aqui que nos acompanha esses passos, né, porque desde os primórdios do planeta Terra, antes mesmo de nós espíritos estarmos aqui encarnando e depois reencarnando, a gente já tinha, né, esse, esse, esse amparo, né, para estarmos aqui. E sabia o mestre que a gente, né, teria um longo caminho, como ainda temos, pela frente. Mas o importante é não pararmos, né? Seguirmos em frente, né, professor? Exatamente, né, Nando? Porque quando Emmanuel diz é indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Nesse trecho, especialmente vencendo obstáculos e sombras, é que me lembrou, quando eu vi esse texto, me lembrou a estratégia de Santo Agostinho, que quando ele dizia que passava em exame, no final do dia ele passava em exame tudo aquilo que ele tinha vivenciado durante aquele dia e examinava se não teria feito mal a alguma pessoa, se não teria desagradado alguém sem perceber, até se não teria prejudicado alguém, né? Então, me parece o seguinte, né? Que quando a gente prejudica alguém ao longo do caminho, mesmo sem estar querendo prejudicar, a gente está tendo um reflexo das sombras, né? Aquele lado nosso ainda um pouco atrasado da nossa pequenez, ele ressalta por algum gatilho que está fazendo eclodir, né? Às vezes é uma situação mesmo, né? É uma tendência e volta, né? Então, o Agostinho fazia isso, né? Ele fazia esse exame diário e aí ele tinha aí nessa estratégia praticamente um protocolo de gestão pessoal, né? Porque ele verificava, então, onde ele tinha escorregado e tomava o cuidado para não escorregar novamente, não cometer mais aquele deslize e, inclusive, refazer, né? Na oportunidade de refazer o vínculo, né? Aquela situação que talvez tenha ficado um pouco nebulosa com uma pessoa. E aqui me parece isso, né? Que Emmanuel, quando ele fala é, caminhar, mas ele está querendo dizer, mas não é só caminhar, né? Vencer os obstáculos e as sombras. É que, primeiro, para vencer as sombras, a gente precisa primeiro identificá-las, né? Isso é que é difícil. Você, como psicólogo, sabe que o difícil é identificar as sombras. Mas acho que a gente, com a cultura cristã e reforçada pela cultura espírita, a gente tem uma condição melhor para fazer essa identificação das sombras, né? E aí refazer o caminho. Quer dizer que você só refaz o caminho não parando de caminhar. Acho que aí é que está a gestão do negócio, viu, Nando? É verdade, eu tenho que seguir em frente. E aí o Emmanuel continua dizendo aqui, ó, traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha em direção a Jerusalém, ou de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. Olha que beleza, ele extrai daquela passagem ali de Jesus a caminho de Jerusalém e para nossa Jerusalém, né? Da Jerusalém dos nossos testemunhos. Que beleza, né, professor?
Ele fez aqui um estudo comparado interessante, né? Porque quando ele fala traçando o seu programa, ele diz que Jesus traçando o seu programa, ele deixa nítido aqui que a gestão de Jesus, né, a logística de Jesus tinha como um destino certo, que era chegar em Jerusalém para que se fizesse cumprir as Escrituras, né? Quer dizer, Jesus sabia o que lhe aguardava no martírio pelo qual ele iria passar. E aqui ele faz uma analogia, né? O Emmanuel faz um estudo comparado eh, para nos mostrar a questão da reencarnação e da reforma íntima, porque se Jesus tinha no seu protocolo de gestão chegar a Jerusalém e passar por tudo que ele teria que passar, aqui o Emmanuel diz, podemos aplicar o ensinamento às nossas experiências, né? Como se a gente vivesse um roteiro de Jerusalém. Então, o que é que seria esse roteiro de Jerusalém para nós? Minha maneira de ver, viu, Nando? Esse roteiro de Jerusalém para nós outros, seria o seguinte: a gente enfrentar as provas e as expiações inerentes à reencarnação e necessárias para a reforma íntima. Então, as provas e expiações elas são inerentes à reencarnação, né? E nós precisamos passar por elas para cumprir o propósito da reencarnação e para nos transformarmos na evolução. E essa transformação na evolução passa pela reforma íntima, mas muitas das vezes a gente faz a reforma íntima vivenciando as aflições, como ele fala aqui, né? No primeiro parágrafo, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Então, esse nosso roteiro de Jerusalém individual, né, de cada um de nós, pode ser visto como o nosso sacrifício da reencarnação. Vamos lembrar que a reencarnação, na verdade, é uma oportunidade, é uma chance. Mas ela não deixa de ser sacrificial, porque muitas vezes a tarefa que nós temos que enfrentar como prova e expiação, ela é muito pesada, ela é pesada e nem sempre a gente consegue cumprir, né? Por isso que ele menciona de testemunhos redentores, porque quando a gente vai vivenciar as provas e as expiações, nós também estamos dando o nosso testemunho perante a espiritualidade, perante todas as pessoas que estão no nosso entorno. E esses testemunhos, que são a expressão das provas e expiações, eles são redentores, porque ao passar por isso a gente vai ter a credencial da evolução, né? Então, o que me parece, não sei se você enxerga assim, viu, Nando? Até queria te ouvir em relação a se você enxerga que esse roteiro da Jerusalém tem muito a ver com o próprio processo da reencarnação, envolvendo as provas e expiações e a reforma íntima. Eu falei como a beleza que representa nessa comparação, né, que o Emmanuel faz, a beleza de que Jesus também olha para as nossas testemunhos, ele sabe que a gente iria passar e vamos passar ainda por vários testemunhos, né? E o que isso representa para realmente para o espírito crescer, né? Ter um crescimento espiritual. E o quanto isso se passa com qualquer um que está aqui no planeta. Tanto que ele mesmo, Jesus, passou, né? Ele passou ali pelas tribulações todas que a gente sabe. E que nós temos a nossa também, né? Toma a tua cruz e siga-me, né? Tem uma passagem que ele fala isso, para que a gente siga. Siga porque a gente sabe que nós vamos ter uma, um caminho também, né, de percalços, de desafios,
e que isso são e como que a gente vai enfrentar isso? Quais serão os nossos testemunhos na questão de abnegação, na questão de a gente saber passar por isso sem reclamação, a gente entender que a gente está num processo redentor, né? Como Jesus passou, e quem somos nós, né, para não passar, né? Então, eu achei realmente uma bela descrição aqui que o Emmanuel faz. Ele fala ainda aqui, professor, para a sua eh, reflexão. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens terrenos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Ele já está dizendo aí com todas as letras, né, professor? Pois é, você vê que quando a gente vai evoluindo na cultura cristã, na cultura espírita, né, a gente começa a até entender melhor a técnica de escrita do Emmanuel, né? Porque no primeiro parágrafo é como se ele desse um resumo, ele tivesse dando um preâmbulo de tudo que ele vai falar, né? Quando a gente liga, quando a gente começa a conhecer melhor o Emmanuel e liga o Emmanuel com a filosofia cristã, a filosofia espírita, a gente já mais ou menos vai imaginando o que ele vai falar ao longo do texto, né? É, Você falou uma coisa muito interessante aí, é, em relação à questão desse roteiro, né? É, Porque a gente está vivendo e o cotidiano nosso ele é cheio de percalços mesmo, né? Então, essa própria vivência nossa do cotidiano, ela é às vezes muito pesada, mas é como você disse, né? Toma a tua cruz e me segue. É como Jesus dizendo assim: olha, você tem os seus problemas. E os seus problemas existem porque eles estão vindo de vidas passadas. Os seus problemas existem porque, ao longo das vidas passadas, você foi amealhando problemas, você foi amealhando resultados negativos que contabilizam um passivo para você. Então, essa é a tua cruz. É carregar o teu passivo e dar conta dele para poder quitar essa contabilidade, né? Eu acho que a praticidade de Jesus seria dizer isso: olha, você tem o passivo, esse passivo é a sua cruz. Toma o seu passivo e resolve, né? Quando ele fala toma a tua cruz, ele está dizendo assim: você tem um passivo, abraça esse passivo, não fuja dele e encara. E no segundo momento, a sua fala, achei muito interessante que você colocou isso, porque tem duas disciplinas nessa fala. A frase é curta: toma a tua cruz e me segue. Né? O toma a tua cruz já é um assunto, que é você ter um passivo milenar que você vem resolvendo, abraça ele, não foge dele e dá jeito de resolver. Esse é teu passivo, a tua contabilidade é negativa. Aí depois ele fala, e me segue. Quer dizer, esse e me segue é ele dizendo, ó, para você resolver esse passivo tem um modelo, né? Esse modelo é o modelo que eu estou preconizando. E qual é o modelo que eu estou preconizando? Bom, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo, e depois, né, novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja,
O Nando tem que amar o professor Magarian e o professor Magarian tem que amar o Nando, não é com o amor que cada um de nós tem dentro do seu coração, mas é olhando para o amor que Jesus tinha pelo Nando e tinha pelo Magarian. Quer dizer, amai-vos uns aos outros do mesmo jeito que eu vos amei. Esse novo mandamento é o mais difícil, né? Porque amar o teu próximo como a ti mesmo, esse é até suspeito um pouco, porque tem tanta gente que não se ama, então aquela pessoa que não se ama, como é que ela vai? Se ela não ama a si própria, ela não vai amar o próximo como deveria amar. Então Jesus ele reforma isso, dando um modelo definitivo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você quer saber como que você tem que amar o teu próximo? Olha para mim, olha como eu amo as pessoas e copia. Esse é o modelo, né? Então olha, você falou, essa fala tua, Nando, dá uma dissertação, porque tem não, verdade, até de psicologia, porque toma a tua cruz é uma coisa e me segue é outra coisa, né? É uma profundidade enorme. Eu não sei se quando você falou, você pensou nisso tudo, você só lembrou da frase de Jesus, mas é muito mais profundo do que parece, né? Ele está dizendo muito mais coisa, né? E aqui, gozado, que eu não sei, parece que tudo, né? Tudo vai assim para um caminho que facilita esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de conversar com os ouvintes. Porque quando você leu agora, é imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Quer dizer, essa jornada que nós vamos enfrentar, a marcha, que é o título do texto, a marcha, essa jornada não é uma simples jornada, não é uma simples caminhada. Ela tem os pré-requisitos, né? E esses pré-requisitos estão aonde? No modelo do Cristo e, no nosso caso, que somos espíritas, no modelo do espiritismo, né? Então, porque só esses requisitos espírito cristãos ou cristãos e espíritas é que vão realmente ter o potencial para a aquisição dos bens eternos. Então, essa que é a questão, né? Nós temos um manual, né? Então, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um manual que, se eu quero operar para a aquisição dos bens eternos, teoricamente seria fácil, né? É só seguir o Evangelho segundo o Espiritismo. O problema é que eu não consigo seguir, né? Muitas das vezes a gente não consegue seguir. Esse aqui é o problema, né, Nando? Aí que tá a chave, né? Para a gente encontrar aí, porque essa marcha aí não é seguir à toa, né? Porque tem, falando de à toa, eu lembro de ateu, né? Porque tem, que nem o Toninho fala, tem muito ateu que tem ações cristãs muito mais do que os próprios que se dizem cristãos, né? Então a gente tem que ver que tem um significado a gente marchar em meio do caminho, a gente ir semeando boas sementes, plantando, né? E, consequentemente, colhendo, e alimentando, e, e compartilhando, né? São várias coisas que Jesus fazia quando ele, na jornada dele aqui, de exemplos, né? Ele não ficava a gente acompanha o evangelho, ele não ficava num lugar só, né? Veja que ele tinha essa questão de caminhar e de levar a mensagem do Pai, e depois a gente vê que os apóstolos vão fazer a mesma coisa, pois ele mesmo recomendou. Depois vemos Paulo fazendo isso, né? Marchando incansavelmente, indo de cidade em cidades, de regiões a regiões, e ainda durante as jornadas escrevendo e enviando, né, cartas. Então, é uma marcha toda construída, toda cheia de propósitos bons, de algo que vai enriquecer. É como se fosse um lavrador que ia passando de terra em terra e ele ia preparando aquela terra, semeando e indo embora, e deixando todo o caminho florido, né? E passou ali por espinhos, por pedras, passou, mas foi deixando alguma coisa ali, né?
para que essa marcha não fosse em vão, né, professor? É verdade. Gozado que aqui, quando você estava falando, eu bati o olho aqui no texto e quando você terminou a última leitura que você falou, entretanto, não é isso, né? Referindo ao que estava escrito no parágrafo anterior, que Emmanuel menciona que há um equívoco nas pessoas acharem que a marcha é apenas para a evolução material, né? E aqui me parece o seguinte, pelo que eu acho que vem pela frente no texto, ele está querendo dizer que a prosperidade não é ruim, né? O Evangelho segundo o Espiritismo ele tem um capítulo que agora está me fugindo o número do capítulo, mas que eu até li recentemente. Estava folheando, estava lendo aqui e parei nessa parte porque ele faz uma discussão a respeito da evolução material, né, que seria o que as outras religiões chamam de prosperidade, né, de evolução patrimonial. Aqui o Emmanuel está me fazendo lembrar disso, porque lá no Evangelho não há, a espiritualidade não condena a evolução material. A espiritualidade, na verdade, considera que é um grande desafio, porque tem uma finalidade, né? Então, isso eu até toquei nisso aqui, porque o Emmanuel ele está falando de responsabilidade aqui, e me parece aqui que ele está querendo tangenciar essa ideia lá do Evangelho, que ele vai dizer que a prosperidade, a evolução material, aqueles que conseguem, até por sua capacidade mais voltada para fazer negócios e tal, às vezes conseguem uma evolução material muito grande. E o Evangelho não condena isso, mas o Evangelho explica que o que vai pesar na balança não é ter a evolução material ou não, mas é como eu vou usar a evolução material e quais são as oportunidades que eu vou criar com o recurso que me veio. Porque lá no Evangelho esclarece bem uma coisa, que o recurso que me chega às mãos por meio da evolução material, ele é transitório, ele não é meu, porque após na passagem para o plano espiritual, a, todo o recurso material fica e você vai sem nada, né? Então, você não, ele vai ser transferido, esse recurso material vai ser transferido para outras pessoas, né? Como, por exemplo, a herança, né? Que fica de um pai para os filhos, né? Então, consequentemente, Nando, é, a ideia é que até seria bom as pessoas terem mais evolução material, porque eu percebo que religiões como a nossa, a gente tem um certo dilema de conviver o lado santificado da religião com expressões financeiras, né? E isso eu acho que é falta da gente estudar melhor esse assunto, porque me parece que, na verdade, quando eu prospero, eu tenho mais chance de ajudar o próximo. Então, na verdade, eh, seria o seguinte: eu poderia fazer uma caridade multiplicadora, né? Com uma conta de multiplicação, não com uma conta de divisão. Então, eu acho que esse é um objeto de estudo aqui, que eu acho que na hora que você for ler os próximos parágrafos, Nando, eu acho que vai dar para a gente esmiuçar um pouquinho mais ainda esse assunto, viu, Nando? E nós vamos ler esses próximos parágrafos após a prece, a oração e as vibrações. E você que está aí nos ouvindo, nos assistindo,
coloque aí, se puder, um recipiente com água, para que os benfeitores possam levar na hora que você estiver sintonizado ou sintonizada, e com a Rádio Boa Nova TV Mundo Maior, receber aí, né, boas energias nessa água, nessa mensageira que é a água. Então a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Vamos lá? Possamos então empreender nossa marcha a caminho, não é, dos passos que o Mestre deixou. Que nós possamos seguir esse itinerário através da bússola que os benfeitores espirituais apontam para que a gente tenha um norte e possa seguir o caminho forte e seguro. Que a gente possa, além das transitórias passagens no caminho, que são transitórias porque logo em seguida, no próximo passo, tudo se renova, que nós possamos chegar aonde Jesus muitas vezes nos mostrou, nos apresentou através de seus exemplos. Que a gente possa, como a nossa querida Alta de Souza diz, fugir das Babilônias da mentira para a Jerusalém da verdade. Que assim a gente possa seguir e ter em nosso coração esse direcionamento que o Espiritismo nos traz, que o Evangelho de Jesus nos traz. Por isso, então, pedimos aos benfeitores que continuem sendo essa bússola, indicando para nós através da intuição, da inspiração, das energias boas, para a gente seguir além. E nesse instante, Mestre Jesus, nessa marcha que estamos empreendendo agora, nessa mensagem que Emmanuel nos traz, vibrar por aqueles irmãos que estão sem norte, que estão perdidos, que precisam tomar um caminho, uma marcha de equilíbrio, de harmonia, de paz. As tuas bênçãos possam ser a luz que vai iluminar os passos nessa marcha desses nossos irmãos. Queremos acrescentar a todos os nossos familiares, entes queridos, todos os seres e todos os lugares desse planeta possam ser norteados pelo teu amor, Jesus. Te agradecemos imensamente. E te vemos, Senhor, nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes. Tu, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Senhor Jesus, irradiando muita paz, muita luz, muito amor. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente volta aqui para dar um recadinho, né, e falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você colaborar para que essa mensagem de hoje possa chegar a tantos corações, através da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Então, entre no site e saiba como, amigosdaboanova.com.br. E tem os telefones, quer falar com alguém lá do outro lado? Vamos lá, para o 0800 12 018 38. E o fixo para quem está na Grande São Paulo, que é o 11 2458 3214. E se você estiver fora do Brasil, tem o WhatsApp, olha, o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Você pode fazer a doação através do Pix. Então é o 11 97261 0272. Esperamos você fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova e daqueles que estão auxiliando, aqueles que precisam seguir a marcha aí com Jesus, a marcha, né, com o Mestre querido. E aí voltamos aqui, professor, no texto, né, como dissestes aí antes da prece, quando diz assim, ó, entretanto
não é isso, né, como já tínhamos lido. Nesse particular, os chamados homens de rotina, colocou entre aspas, talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha içada de perigos, de responsabilidade complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta nas, desculpe, a sensação de altura aumenta a sensação de queda. Poxa vida, hein? Nando, aqui eu acho que o Emmanuel ele está reforçando aquela ideia que eu comecei a falar no bloquinho anterior, em relação a essa questão, a personalidade dominante. Quando ele fala os homens de rotina, de ter maiores probabilidades a seu favor, é que me lembra aquele a quem mais for dado, mais será cobrado. Então, se eu tenho maior conhecimento, eu tenho a oportunidade de aquisição de maior conhecimento, esse maior conhecimento, ele me traz responsabilidades complexas, porque o conhecimento é um recurso, não é dinheiro, mas é um grande recurso o conhecimento. Então, se eu tenho esse recurso do conhecimento, o que eu farei dele? O que eu farei com esse conhecimento que eu tenho, né? Se a vida me colocou no caminho para ter a aquisição desse conhecimento, o que às vezes já é um privilégio, porque não basta querer ter conhecimento. Às vezes tem pessoas que até querem ter conhecimento e não conseguem ter o caminho aberto, digamos assim, ter as oportunidades. Então, se aqui, quando ele fala personalidade dominante em situações efêmeras, tem a marcha içada de perigos, responsabilidades complexas e ameaças atrozes. Porque quando, se por exemplo for alguém que tem uma prosperidade intelectual, né, uma prosperidade cultural, uma prosperidade no campo do conhecimento, ou uma prosperidade no campo material do dinheiro, né? Do campo financeiro. Olha, essa responsabilidade é uma responsabilidade muito mais complexa, porque o que eu farei desses recursos, né? Então, me parece que é muito mais difícil coordenar o comportamento, coordenar o que fazer no caminho e como caminhar, quando eu sou detentor de recursos, recursos estes que a maioria das pessoas não tem, né? Então, a minha responsabilidade é saber o que eu vou fazer com esses recursos, porque ele está me sendo dado como um empréstimo de Deus, porque eu não vou levar nada, né? Claro, a inteligência que eu adquiri, o conhecimento que eu agreguei, eu levo comigo na parte mental, mas a parte material não. Então, o que é que eu farei mesmo no campo no campo da intelectualidade, no campo da cultura, às vezes a cultura me é dada como um recurso que é para que eu use isso em prol de outras pessoas, em prol da humanidade, né? Daí eu pego e guardo todo esse meu vasto conhecimento e não compartilho com ninguém. Eu não transbordo para nenhuma pessoa, né? Então quer dizer que eu tenho uma prosperidade que eu guardo só para mim. E aí é que está o problema, né? Quer dizer que o que o Evangelho quer nos ensinar é isso, que a prosperidade que eu tenho, ela é boa se eu transbordo, né? Se eu compartilho, né? Eu, 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 é, eu,
usufruo dela e também deixo que os outros usufruam. Agora, se eu cerco essa prosperidade só para mim, o que é que eu estou fazendo? Eu estou deixando estão inertes os recursos que eu tenho, e os recursos não podem ficar na inércia. Eu tenho que colocar os recursos em movimento da humanidade. Então, esse me parece que é um desafio e vai me fazer lembrar da parábola dos talentos. Eu até escutei você conversando com o Toninho num outro programa e você se lembrou, você comentou num programa que você estava do Alvorada com o Toninho, você comentou inclusive sobre a parábola dos talentos, daquele servo que enterrou o talento. Quer dizer que no sentido figurado, Jesus está mostrando que o talento é um recurso, né? E é interessante que usar o nome talento, né, tem um duplo sentido, né? Mas ali era uma moeda, então era um recurso material, né? E aquele recurso material também podia ser usado como um talento do ponto de vista comportamental, né? Então ele enterrou o talento, o que ele fez? Deixou o recurso embotado, né? Não sei se era isso que você quis dizer aquele dia, viu, Nando? Mas eu gostei muito daquele comentário que você estava fazendo com o Toninho. Sim, professor. E só para a gente não ficar com o texto aqui, né, sem terminar, eu só vou ler mais um textinho. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. E aí, professor, as suas considerações finais aí, né, desse parágrafo, a gente convida as pessoas a irem até o final desse texto. Eu vou repetir aqui, porque tem um ouvinte que ela pede para repetir. Nós estamos com o livro Pão Nosso, psicografia do Emmanuel, que é psicografado por Chico, né, e autoria do Emmanuel, e é o tópico 20, a marcha. É interessante a gente ir até o fim, né, professor? E ler esse texto, porque ele é muito interessante. E as suas considerações finais, e já, né, nos despedindo aí das nossas ouvintes, nossos ouvintes, telespectadores. É isso mesmo, Nando. Vou fazer aqui minhas considerações finais, lembrando que nesse último trecho que você leu, como o Emmanuel ele considera que o caminho tem que ser sempre, mas a jornada é o conjunto de vários caminhos ao longo da vida eterna. Quando ele fala que compete ao Espírito Eterno, ele está falando das várias vidas em que cada caminho de cada vida vai se somando ao caminho da outra vida, constituindo uma jornada, e é a somatória disso que vai me permitir fazer as conquistas interiores evolutivas para poder subir na minha escala evolutiva, na conquista de planos maiores e melhores e de posições espirituais melhores. Eu acho que é isso. Eu acho que esse texto é muito interessante. Emmanuel sempre emblemático, né? Até no título. Gostei muito desse texto, viu, Nando? E deixo aqui o meu grande abraço para os nossos ouvintes. É isso aí. Quero agradecer a todas e todos e todes, agradecer e esperar você no próximo programa Alvorada, e que Jesus abençoe seu lar, sua família, seu trabalho, seu estudo e a tudo. Assim, então, a gente encerra aqui e tem a dona Nocubo que fica nos ouvindo e sempre fala, quando fala assim tchau, tchau, ela também fala tchau para nós. Então, vamos lá, professor. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, Nando. Tchau, tchau para todos os ouvintes e telespectadores. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.